Prepare-se, porque o que vamos revelar agora pode ser o início de uma crise sem precedentes entre o Brasil e os Estados Unidos. Não estamos falando de uma simples troca de declarações em redes sociais, mas de uma denúncia que coloca em xeque tratados internacionais, a soberania das nações e, acima de tudo, a imagem do Supremo Tribunal Federal no cenário global. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, fundador da Tesla, SpaceX e atual dono da rede social X, publicou uma sequência explosiva de declarações. Ele revelou que sua empresa enviou comentários formais ao governo americano dentro de uma investigação oficial conhecida como Seção 301, conduzida pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Essa investigação tem como objetivo avaliar práticas de outros países que possam prejudicar o comércio americano. E para a surpresa de muitos, o Brasil agora está no centro dessa tormenta. Mas afinal, o que significa estar na mira da Seção 301? Historicamente, essa legislação foi usada pelos Estados Unidos para justificar retaliações comerciais pesadíssimas. Nos anos 80 e 90, países como Japão e China sofreram sanções, sobretaxas e barreiras comerciais após serem acusados de práticas desleais. Mais recentemente, a mesma ferramenta foi utilizada contra a China na guerra comercial que abalou os mercados globais durante o governo Trump. Agora, com o Brasil sob investigação, abre-se um cenário assustador. Tarifas de exportação, restrições ao acesso a mercados e até bloqueios de tecnologia podem estar no horizonte. O assunto causou enorme atenção e muita preocupação. O ministro Flávio Dino do Supremo, ele reiterou hoje decisão que na prática proíbe bancos brasileiros de aplicar possíveis sanções americanas contra o colega dele, Alexandre de Moraes. Também nesta terça-feira, as principais instituições financeiras do país perderam mais de 40 bilhões de reais em valor de mercado. Reportagem Luciana Amaral. Flávio Dino esclareceu que a limitação não se aplica a tribunais internacionais de quem o Brasil reconhece a legitimidade. Ele afirmou ainda que o veto prévio busca proteger os brasileiros do que chamou de ingerências estrangeiras indevidas. Nesta última segunda-feira, o ministro decidiu que nenhuma corte ou órgão estrangeiro tem legitimidade para exigir de empresas sanções contra cidadãos dentro do território brasileiro. O despacho não menciona a Lei Magnitsky, usada pelos Estados Unidos para estrangular financeiramente autoridades que ferem os direitos humanos, mas é uma resposta à decisão da Casa Branca que aplicou a norma contra o relator do julgamento do plano de golpe no STF, Alexandre de Moraes. Até aqui, Moraes está impedido de entrar nos Estados Unidos. O ministro também não pode ter qualquer bem ou ativo financeiro no mercado americano. A Lei Magnitsky tem aplicação escalonada e o Departamento do Tesouro pode exigir o bloqueio dos serviços financeiros que Moraes usa no dia a dia, o que incluiria as bandeiras americanas de cartões de crédito usadas no Brasil. O governo americano pode ainda impor multas a bancos brasileiros que operam nos Estados Unidos e bloquear as instituições de realizar operações em dólar, além de isolar os bancos do sistema americano. Se as sanções chegarem a esse patamar, os bancos brasileiros vão precisar escolher entre respeitar a decisão do ministro Flávio Dino ou ceder à pressão da Casa Branca. O despacho do ministro é uma decisão monocrática e o plenário da Corte ainda vai precisar se manifestar sobre o tema, em processo sob relatoria de Cristiano Zanin, que aguarda manifestação da Procuradoria-Geral da República. A liminar de Dino causou uma reação negativa no mercado financeiro, que indicou insegurança jurídica para a atuação das principais instituições bancárias do país. Todas têm escritórios nos Estados Unidos e operam ativos em dólar. Nesta terça, os principais bancos do país perderam mais de 40 bilhões de reais em valor de mercado. O Banco do Brasil, responsável pela folha salarial do Supremo, foi o que mais sofreu, queda de 6%. As ações do Bradesco e do Itaú caíram cerca de 3%. E o que levou o Brasil a essa situação? Segundo Elon Musk, o problema está diretamente relacionado às ações do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Musk acusa Moraes de ignorar tratados internacionais firmados entre Brasil e Estados Unidos, em especial o Tratado de Assistência Jurídica Mútua. Esse acordo estabelece que qualquer solicitação de dados ou informações sensíveis deve seguir canais diplomáticos oficiais, garantindo que nenhum país imponha a sua jurisdição sobre o outro de forma unilateral. No entanto, Musk afirma que Moraes estaria exigindo diretamente de subsidiárias americanas no Brasil a entrega de dados e comunicações de usuários, inclusive cidadãos americanos. Isso, segundo ele, é uma afronta à Constituição dos Estados Unidos e uma violação clara do direito internacional.
Em outras palavras, Moraes teria tentado aplicar ordens secretas e inconstitucionais em solo americano, estendendo sua autoridade muito além das fronteiras do Brasil. O impacto dessa revelação é devastador. Primeiro, porque coloca em evidência uma prática que, se confirmada, pode ser interpretada como abuso de poder e violação de soberania. Segundo, porque oferece aos Estados Unidos o argumento perfeito para aplicar sanções e retaliações contra o Brasil, usando como justificativa a defesa de sua Constituição e de seus cidadãos. E aqui entra outro ponto crucial. Essa denúncia não vem de um ativista qualquer, mas de Elon Musk, um empresário que não apenas controla uma das maiores plataformas de comunicação do planeta, mas que também tem forte influência política dentro dos Estados Unidos. Musk já foi próximo do governo Trump, é ouvido por congressistas republicanos e tem uma base gigantesca de seguidores que enxergam nele um símbolo de resistência contra o que chamam de censura e autoritarismo digital. Quando Musk fala que a Casa Branca escuta, o Congresso reage e o mercado financeiro treme. O que ele trouxe à tona é mais do que um desabafo. É um documento que agora faz parte de uma investigação oficial registrada nos Estados Unidos. Isso significa que cada palavra publicada por Musk pode ser usada como base para medidas concretas contra o Brasil. E não para por aí. Dentro da investigação da seção 301, os americanos analisarão pontos estratégicos, como comércio digital, proteção de propriedade intelectual, tarifas de importação e até mesmo o funcionamento do sistema Pix. Sim, o Pix, ferramenta usada diariamente por milhões de brasileiros, entrou na mira da investigação americana. Eles querem saber se o sistema está sendo utilizado de maneira justa, transparente e sem criar barreiras ao comércio digital. Imagine por um instante se os Estados Unidos decidirem restringir o acesso de bancos brasileiros a sistemas financeiros globais, como o SWIFT. Isso poderia paralisar transações internacionais e causar um colapso imediato na economia nacional. A gravidade é tão grande que especialistas já comparam esse cenário ao que aconteceu com bancos russos em 2022, quando foram excluídos do sistema SWIFT após a invasão da Ucrânia. O resultado foi catastrófico para o sistema financeiro russo, que viu suas operações internacionais praticamente congelarem da noite para o dia. Agora, esse mesmo risco paira sobre o Brasil. A Ana compartilhou conosco uma publicação que saiu agora recente do empresário Elon Musk, dizendo que a rede social X enviou comentários à investigação do representante comercial dos Estados Unidos a respeito de ações do Brasil que podem prejudicar o comércio americano, especialmente nas redes sociais. A Ana explica todos os detalhes para a gente. Enquanto o programa acontecia, ela ia traduzindo em tempo real a thread, né, a sequência de declarações de Elon Musk. Ana, conta para a gente, é uma bomba, o que vem por aí? É uma bomba, Paula, porque nós estamos falando de Elon Musk, que fez parte do governo de Donald Trump, que foi perseguido por Alexandre de Moraes, que teve o X bloqueado no Brasil, Alexandre de Moraes que usou outras contas bancárias em empresas americanas que não tinham nada a ver com o X para cobrar multas em relação ao não bloqueio imediato do X. E esse tweet de agora, Paula, ele é referente à investigação 301, que os Estados Unidos, a seção 301, perdão, a seção 301, aquela série de investigações que o Departamento de Comércio americano disse que fariam em relação ao Brasil, e dentro da seção 301, o que eles vão investigar ali? Comércio digital, proteção de propriedade intelectual, as tarifas impostas também de importação estão nessa investigação. Combate à corrupção também está nessa investigação. O mercado de etanol, até a 25 de março, inclusive, eles disseram que investigariam como o Pix está sendo usado no Brasil, enfim. E por que isso é importante, Paula? Porque nessa thread do Elon Musk, ali no terceiro tweet, ele fez um comentário ali, ele colocou, especificando o que ele disse para as pessoas que estão encarregadas dessa investigação, o seguinte: os comentários do X argumentam que os tribunais brasileiros estão, estão ignorando o Tratado de Assistência Jurídica Mútua entre os Estados Unidos e o Brasil. Aí que vem o problema. Forçando subsidiárias locais a entregar dados e comunicações, mesmo de usuários americanos, sem canais diplomáticos e mesmo que isso infrinja a lei americana.
Ou seja, Alexandre de Moraes está tentando aplicar suas ordens secretas, suas canetadas secretas inconstitucionais em solo americano, tentando descobrir, como eles colocaram aqui, dados e comunicações de usuários, inclusive de americanos em solo americano, e isso vai contra a Constituição americana e fora da jurisdição do Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, isso é mais uma confirmação de que Alexandre de Moraes violou, tratados internacionais aos quais o Brasil é signatário e também violou a própria Constituição americana. Ou seja, o Brasil, é difícil a gente, respirar, colocar a cabeça para fora da água, respirar, mas do jeito que as coisas estão, foi muita coisa errada, fizeram muita coisa errada. Alexandre de Moraes fez tudo errado. A gente sempre fala aqui da árvore envenenada, dos frutos podres. Parece que a árvore agora está colapsando, pelo menos aqui nos Estados Unidos, e vai chegar no Brasil. A grande questão é, até onde isso vai? Será que o Brasil está preparado para enfrentar uma guerra comercial e diplomática contra os Estados Unidos? E mais, será que Alexandre de Moraes conseguirá sustentar sua posição diante de acusações tão graves que agora ganham repercussão mundial? Estamos diante de um jogo de altíssimo risco. Cada movimento pode determinar o futuro das relações internacionais do Brasil e o equilíbrio interno de poder. Uma denúncia como essa não se apaga com um simples comunicado à imprensa. Ela está registrada, documentada e agora segue seu curso dentro da máquina política americana. O relógio está correndo. A seção 301 tem prazos, etapas e pode culminar em sanções concretas. Até lá, o Brasil viverá sob a sombra da incerteza. Será punido? Terá acesso ao sistema financeiro global restringido? Verá suas exportações taxadas? Ou conseguirá negociar uma saída diplomática antes que seja tarde demais? O que parece certo é que essa não será a última vez que ouviremos falar desse embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. Pelo contrário, tudo indica que esse é apenas o primeiro capítulo de uma disputa que pode se tornar uma das maiores crises diplomáticas da história recente do Brasil. E enquanto as peças desse tabuleiro se movem, resta a pergunta que ecoa em Brasília, em Washington e no mundo. Quem sairá vencedor dessa batalha?